No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que é psicopedagogia e a gente falar aí também da importância dessa especialidade, principalmente para famílias atípicas e crianças neurodivergentes, tá? Então, já vamos começar aí falando de que essa especialidade é muito direcionada para cuidados centralizados sobre uma união entre psicologia e pedagogia. Então, de fato, traz aí estratégias e bases pensando em unificar essas duas especialidades e, obviamente, centralizando ali no indivíduo, né? No que é melhor para esse indivíduo. Durante o processo, essa união de psicologia com pedagogia, que acaba dando aí em psicopedagogia, auxilia muito no processo do desenvolvimento cognitivo, né, desse indivíduo, para conseguir de fato olhar para essas variáveis da cognição que esse indivíduo de fato vai precisar aí de um estímulo melhor, mais adequado, de certas adaptações, pensando no ambiente, em aspectos cognitivos mesmo. Então, favorece muito esse aspecto cognitivo, emocional também e o social, claro, né? Então é uma área que visa, de fato, aí, encontrar estratégias individualizadas para conseguir ajudar a apoiar esse indivíduo que apresenta essas questões que eu sinalizei aqui. Ele atua também muito ali próximo ao professor, né? O professor ali em conjunto com o AEE, enfim, num ambiente muito direcionado para o ambiente escolar. Claro que esse profissional, ele também se encontra em ambiente clínico e ele consegue fazer essa unificação. Então é muito comum que em clínicas tenha o psicopedagogo, que inclusive faz esse intermediário aí com as escolas, né? Então, os pacientes que são da clínica, esse profissional ele faz essa interligação na escola, né? Ali com o diretor, com o coordenador, com o professor desse aluno que é da clínica, para ele conseguir fazer essa mediação. Então, ele vai ali levar para o ambiente da escola aspectos que já são trabalhados no ambiente clínico para serem elaborados, explorados, melhor desenvolvido no ambiente escolar e vice-versa, né? Então, ele também vai para o ambiente escolar para trazer essa visão do que está sendo trabalhado com a criança no ambiente escolar, se essa criança tem se adaptado, como que tem sido esse processo de desenvolvimento para ele, e aí ele faz essa mediação, essa intermediação, né? E obviamente centralizando ali no que é funcional e melhor para o paciente em si, né? Para a criança. Então, quando a gente pensa em áreas de atuação para essa área da psicopedagogia, que é muito importante a gente falar sobre, então ali, quando a gente pensa no ambiente clínico, para esse profissional fazer um atendimento individualizado com essas crianças, pensando e centralizando ali nas dificuldades que ela vem apresentar e, de fato, fazendo essa extensão do ambiente escolar para o ambiente clínico e vice-versa. Por quê? Porque nesse formato fortalece muito esse estímulo para a criança conseguir se desenvolver melhor. Né? Então, é essa a importância aí desse profissional estar em todos esses ambientes. Então, esse ambiente clínico que eu sinalizei também acontece desse mesmo profissional se encontrar em ambiente institucional, tá? O que isso significa? Significa que ele consegue também atuar dentro do ambiente escolar diretamente, ou seja, esse profissional, esse psicopedagogo ser contratado diretamente pela escola, né? Essa base que ele vai executar nesse ambiente é de fato ali orientando esses professores, direcionando ali o AE, dando um suporte mais específico para essas crianças neurodivergentes, né, com esse olhar. Claro que ele também pode adaptar ali para crianças típicas, né, que a gente diz, mas é muito centralizado mais para crianças neurotípicas, tá? E aí ele vai também dar esse suporte trazendo metodologias, né, com base na unificação de psicologia, olhando as questões emocionais e também essa questão pedagógica. Então, acaba dando esse auxílio muito bacana, porque de fato ele consegue abraçar essas duas vertentes e dar esse apoio muito significativo para essa criança no ambiente escolar. Tá? Também tem a possibilidade desse mesmo profissional, esse psicopedagogo, ele fazer ali processos familiares, ou seja, como se fosse um suporte mesmo. Então, de dar um direcionamento ali para esses pais e cuidadores, né? Às vezes podem ser outros responsáveis dessa criança. Então, dando esse suporte até um ambiente familiar e estendendo até do ambiente escolar, propriamente dito, do ambiente clínico, levando essa extensão aí para o ambiente familiar dessa criança.
o que também é muito válido, porque de fato é que nem eu sinalizei, vai estar fortalecendo todos esses ambientes que a criança frequenta e adicionando todos esses estímulos. Então, isso traz muito benefício para o desenvolvimento da criança, tá? Tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Então, vamos falar sobre os principais desafios que esse profissional consegue auxiliar dentro do processo de aprendizagem, ali visando muito esse papel pedagógico, né, psicopedagógico. Então, o que que encontra ali? Desafios na aprendizagem, também essa questão de direcionar essa criança neurotípica com aquela questão de falta de concentração e dificuldades com leitura, escrita, aquelas questões que eles podem apresentar ali sobre problemas de adaptação nesse ambiente, as diferenças de estilos de ensino. Por quê? Porque tem escolas que são mais tradicionais, outras nem tanto. Então, esse profissional, ele realmente consegue dar esse suporte em todos esses aspectos, né? E ele consegue também ali ter esse olhar muito sincronizado, vamos dizer, né? Porque ainda mais se ele for um profissional que ele também já esteve em ambiente clínico, ele vai conseguir trazer esse olhar mais diretivo, assim, né? Pensando em agregar muito no ambiente escolar e vice-versa, né? Caso seja um profissional mais institucional. Né? Eu sou psicopedagoga também, mas eu sou muito mais psicopedagoga clínica, né? Com uma atuação clínica. Faço ali também atuações pensando em ambientes escolares, como direcionamentos, orientações e tudo mais, mas não é atuando diretamente dentro do ambiente escolar. Então, por isso que eu estou sinalizando essas diferenciações, porque de fato tem, né? Mas para vocês conseguirem entender a importância desse profissional, esse psicopedagogo, nessas duas linhas aí, e até estendendo para que eles também tenham, a gente também tem esse tipo de abertura para a gente fazer esse processo de dar um suporte pensando em níveis de aprendizagem para essa criança no ambiente familiar, que de novo traz essa extensão aí para todos esses ambientes que essa criança frequenta, tá? E que é muito válido e bom ali para o desenvolvimento dela, né? Pensando em âmbito geral. Então, geralmente, como que é feito ali os recursos que esse profissional utiliza, tanto no ambiente clínico como no ambiente escolar, é muito pautado ali sobre recursos lúdicos. Então, ele realmente vai fazer uso desses recursos para que ele consiga aumentar ali vários aspectos que esteja dentro para o processo de evolução dessa criança, né? Claro que se a gente pensa no ambiente escolar, talvez vai ter recursos que ele não vai conseguir utilizar porque tem outras crianças, mas aí é um profissional que ele já tem essa expertise, então ele vai conseguir fazer essa adaptação para utilizar outros recursos ali, pensando ali em papel. Enfim, nos recursos que ele tem ali à mão para que ele consiga usar com a mesma finalidade para aquele objetivo que ele precisa. Então, é muito legal nisso, porque esse profissional, a gente consegue realmente ter essa flexibilidade, sabe? De entender aquilo que o paciente precisa e como utilizar, e caso a gente não tenha aquele recurso, de adaptar um outro. Né? Então, isso é muito bacana, porque realmente agrega nesse fator aí para o paciente também. E é importante a gente falar que a psicopedagogia ela é fundamental para garantir que cada aluno tenha oportunidades de aprendizagem diferenciado, principalmente quando a gente fala de crianças neurotípicas, porque obviamente que com base em neurociência a gente já sabe que o formato deles de aprender é um formato diferenciado e que nós, adultos que estamos próximos a eles, precisamos entender e encontrar novos caminhos para conseguir direcionar e fazer com que eles tenham também, assim como as outras crianças, ganho de habilidades legais, pensando na faixa etária que eles apresentam, através de adaptações, estratégias de ensino, recursos lúdicos, profissionais ali que estejam de fato interessados em trazer olhares diferentes, novas perspectivas, porque isso contribui no desenvolvimento aí dessa criança e no processo de evolução, tá? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Tchau!